A Pronto, gente tá gravando, tá gravando. costuma começar com a pessoa que escolheu, fui eu que escolhi, mas antes eu queria ouvir de vocês, tipo assim, se vocês tiverem dificuldade de entender. Ô Anderson, você tá tampando sua câmera aí. Não, beleza. Parecia um Ah, ó. besouro do nada ali. Tava ficando... É, O que esse negócio tem atrás aí? É um caneco. hein, Parece um grão de areia, um negócio grandão, sei lá. antes de falar, explicar por que que eu escolhi e tal, esse conto, eu queria saber o que que vocês acharam, porque eu não sei se fica muito claro onde que acontece o conto e tal. E eu queria saber se vocês, o que que vocês imaginaram assim na hora que foi descrevendo o lugar e tal, sobre essa questão Cara, temporal e do ambiente assim também, sabe? Se deu ó, para pegar mais ou menos. por mim, eu não vou falar tanto, que aí eu vou responder sua pergunta e depois eu faço a minha análise, assim, em geral. Uhum. Eu consegui entender, eu te confesso que no início eu achei o conto meio chato. No início, eu achei chato. Mas é porque tem aquela questão também de, às vezes a gente começa a leitura e para ler a primeira página é uma eternidade, mas depois vai, né? Então eu tava bem nessa vibe, ainda mais com essa questão bem descritiva, assim, eu não tava entendendo no início muito bem. Mas depois eu comecei a entender que de fato eles estavam num lugar ali deserto. Depois que eu terminei, eu comecei a pesquisar também, aí eu entendi mais, né? Que, se eu não me engano, é na Argélia, que o Camus nasceu na Argélia. Enfim, não vou lembrar muitos detalhes também, mas é mais ou menos isso. Como se fosse, tivesse uma tribo por perto. A gente pode conversar mais. Mas em relação a essa questão do ambiente, por exemplo, a questão do ônibus com tempestade de areia, isso aí foi até bem tranquilo para mim. E qual foi a sua outra pergunta? Não? Peraí, você perguntou a questão do ambiente e. Do tempo assim, tipo assim, quando que acontece e tal. Cara, em relação a tempo, qual o ano, eu não cheguei a nem pensar muito sobre isso, não. Eu Mas, pensei o mas de certo seguinte. modo, eu gostei do conto. Quando eu cheguei no final, é claro que deixa muita coisa aberta, até porque o conto ele passa o que ele quer dizer sem dizer. Mas eu gostei, cara, eu gostei. Tem muita coisa ali para extrair na minha visão, mas eu gostei bastante. Uhum. Vou responder rapidão. Eu acho que o local são dois, né? Que é o ônibus, mas de onde esse ônibus estava vindo, eu não saquei. E depois aquela cidade desértica ali, deve ser Argélia, né? Enfim, pelo fato do Camus ter nascido na Argélia, mas viveu a maior parte da vida na França, né? Sobre o tempo, a única coisa que eu pensei foi assim, é o período pós-Primeira Guerra Mundial, porque fala sobre guerra, eu imaginei a Primeira Guerra e não a Segunda. É Tentando, verdade, tem assim, um momento associar que um eles pouco, falam da guerra, não é verdade? tentando associar um pouco a vida do Camus, né? Mas, enfim, fica um tempo um pouco mítico. Eu não sei se o próprio deserto já é um ambiente muito mítico. Eu fiquei pensando em alguma coisa nesse sentido também, mas eu pensei na Primeira Guerra mesmo, após a Primeira Guerra. Uhum. Até eu, assim, que sabia mais ou menos alguns contextos, assim, que do lugar e tal, tive algumas dificuldades mesmo. Igual os personagens, vocês sacaram de onde que eles são e tal? Cara, eu li esse O, conto, eu li esse conto, acho que foi na sexta. A Janine e o Marcel. Então, eu li esse conto, acho que foi na sexta. Então, para ser bem sincero, os detalhes, eu não vou lembrar muito. Mas eu sei que eles não são dali. Eu não lembro se fala se eles são dos Estados Unidos. Eu acho que sim, posso estar enganado, mas eu acho que sim. Olha, eu Eu realmente imaginei não eles lembro. como franceses, por causa do É, nome. tem essa questão da França também. Sim, Eu pensei por causa do nome, sabe? Janine, Marcel. E eu fiquei pensando, deve ser francês, Na verdade. eu entendeu? demorei a sacar também, mas eles são franceses mesmo. E até porque o narrador, ele sempre se refere aos argelinos como os árabes, né?
Ele sempre Sim. fala assim, ah, não sei o que lá, os árabes. E ele não fala assim como se eles fossem iguais, fala como se eles fossem Hum, diferentes mesmo dos dois personagens lá. E sim. tanto é que o Marcel. Aí eu pesquisei os nomes, os dois nomes são franceses mesmo, Janine e Marcel. O Marcel, ele. Parece que ele tá sempre puto com os árabes, né? Justamente porque ele é francês e ele parece que meio que se acha superior, assim, tal. Não sei se vocês conseguiram reparar nisso. Sim. Sim. E aí eu escolhi esse conto porque foi indicação de um professor. Teve uma professora minha que indicou o Funes, né? O Memorioso, que foi um ótimo conto. E agora teve um professor de História da África que indicou esse conto e tal. Ele. Só que quando eu estudei História da África, tipo assim, eu não estudei direito História da África, porque a África é um continente com 54 países, né? E acabou que a gente meio que escolheu um tema para a gente estudar sobre, e eu escolhi justamente a Argélia. E esse conto se passa na Argélia mesmo. E aí, a guerra, quando ele se refere, eu acho que é a guerra da Argélia mesmo, porque tem a guerra de libertação da Argélia que dura 10 anos, né? Porque a Argélia ela foi colonizada pela França e os franceses eles eram muito cruéis com os argelinos. Assim como todos os países que colonizadores ali na África, né? Não sei se vocês sabem da Bélgica, que tinha o rei belga, ele nunca chegou a pisar na África, mas ele mandava o pessoal mutilar os africanos e tal, cortar as mãos, os pés. Era uma loucura, né? E. Inclusive, olha, abre um parênteses aí. Ah, Um dos livros, gente, um dos melhores livros que eu já li, vai falar sobre o Congo, colonizado pela Bélgica, né? Que É é o O Congo mesmo. Coração das Trevas, do Joseph Conrad, que virou filme depois na mão do Coppola, que é Apocalipse Now. Maravilhoso. Vocês têm que ler o livro e assistir ao Ah, filme, viu? Se inclusive vocês eu tô pra puderem. assistir esse filme. Nossa, esse filme é um clássico, eu nunca vi. Nossa, maravilhoso, gente. E é o Congo mesmo, onde acontecem essas mutilações e tal. Foi muito cruel lá a colonização. E na Bélgica também foi muito cruel e a guerra foi muito sangrenta, sabe? Tinham os paraquedistas franceses, que era o nome dos soldados lá e tal. Só que, assim, existe uma diferença entre o colonizador francês que trabalha para a metrópole, né? Aquele que trabalha para a França, e mesmo na colonização, e uma diferença entre os franceses que só moram lá na França. Esses que só moram, eles são como exilados porque eles não são bem aceitos nem só moram lá na Argélia, né? Eles não são bem aceitos nem na Argélia, esses franceses, porque eles não são árabes nem nada, mas eles também não são muito aceitos na França quando eles voltam para lá, por terem pisado na Argélia e não ter dado certo a colonização no final, né? Porque eles perdem a guerra depois de 10 anos, né? E aí eles têm até um nome que é Pied Noir, que significa pés pretos. É um nome que os franceses da França deram para eles, que, tipo assim, é uma coisa bem pejorativa mesmo, sabe? Como se eles fossem trabalhadores manuais e tal, lá na Argélia, e trabalhassem com carvão, com outras coisas assim, e ficassem com os pés pretos. E aí, quando eles voltam para a França, eles são, tipo assim, como se fossem os culpados pela guerra ter dado, eles terem perdido a guerra lá de colonização. E aí eles acabam ficando meio que exilados nos dois lugares, tanto na França como na Argélia. E aí eu acho que explica um pouco também por que que esse conto entra no livro que se chama O Exílio e o Reino, né? Eu vi Sim. até uma análise falando que o reino, nesse título desse livro, seria meio que a consciência dos personagens, porque os personagens principais sempre estão conscientes do exílio que eles estão passando, que seria o caso da Janine, né? Que ela se sente uma exilada
não só por causa dela ser uma argelina, mas também principalmente por causa do casamento dela, né? Que é o tema central do conto, é por causa do casamento dela mesmo. Mas, assim, não fica muito claro essa situação da França e da Argélia no conto, né? Mas eu acho que deu para vocês pegarem bem, porque o tema central não é esse, mas tá sempre perpassando por aí, sabe? Acho que o estranhamento tem muito a ver com isso. E esse conto tem muito estranhamento, né? Sim. E assim, eu eu li meio que picotado, eu li uma parte primeiro, uma metade primeiro, depois a outra metade, porque eu tive que sair na hora que eu tava lendo a primeira metade. E eu não gostei muito do meio do conto ali, não. Achei que, sei lá, pra mim foi um conto longo, falava muita coisa ali na metade, mas com muito texto, assim, mas que não chegava meio que a lugar nenhum. Só no final que foi dando um êxtase maior, assim, de ler, sabe? Pra mim. Eu senti o final melhor. A melhor parte do conto ali no final mesmo. Desde o momento que ela sobe pela primeira vez naquele terraço lá e meio que olha pro horizonte, tem um deslumbramento, até aquela parte do final lá. Pra mim, eu achei a melhor parte. Mas, assim, depois eu fui pesquisar sobre o Camus, aí eu vi assim, não sei se eu vou criticar o Camus, não, porque deve ter muita coisa escondida nesse conto que dá pra gente discutir, porque não deve ser à toa que o conto foi publicado em 57, no mesmo ano que ele ganhou o Nobel de Literatura, né? Mas assim, ele não tinha muita experiência com contos, não. O único livro de contos dele é esse. Então pode explicar também um pouco por que que é um conto meio que diferente, assim. Ó, sobre a impressão sobre o conto, eu confesso que no começo eu fiquei um pouquinho travado, tipo Yuri, mas depois a leitura fluiu. E eu confesso que o conto até fluiu bem, depois que eu engatei. E eu fiquei interessado, eu não sei se isso justifica, mas ultimamente, algumas leituras que eu tenho feito de textos que tem aí por volta de quase 100 anos e tal, eu fico um pouco interessado em saber do modus vivendi daquela galera da época, sabe? E essa viagem de ônibus, por exemplo, eu achei muito legal, por quê? Porque eu lembrei de uma cena que eu li recentemente no Amar, Verbo Transitivo, do Mário de Andrade. Como que as viagens eram muito penosas, eram muito difíceis. E até o ônibus, vocês notaram, né? As bagagens não iam no bagageiro, elas iam por cima do ônibus. Então, eu achei isso muito legal. Falei, nossa, olha só como que era antigamente, né? Será que existe algum lugar que ainda tem ônibus desses, carrega as bagagens em cima do ônibus, o cara tem que subir lá em cima do ônibus para tirar as bagagens? Eu achei interessante esses pequenos detalhes. O conto é muito descritivo, né? Eu acho que em alguns momentos ele me cansou pelo excesso de descrição, mas eu acho que a descrição não é gratuita. Eu acho que a descrição está muito ligada ao eu subjetivo da Janine, a percepção dela. Inclusive, isso é uma percepção minha, não sei se faz sentido. Esse ambiente era um ambiente muito esvaziado, né? Muito desértico, com poucas coisas na paisagem. Eu penso que isso, de alguma forma, fez com que ela se enxergasse melhor. Não ter tanta informação em volta, sabe? Ter mais um vazio e ela voltar para si. Eu acho que a descrição ela é muito trabalhada nessa questão dos elementos do ambiente e até a questão da luz e sombra. Tem muita referência à luz e sombra, sabe? Assim, momentos que a luz aumenta, que a luz diminui. Tem muita sutileza nesse conto. Por isso que eu falei que eu queria ter lido mais de uma vez,
porque eu percebi, assim, foi um conto muito sutil. Mas eu queria ter lido e anotado algumas coisas. Eu não tive tempo de fazer isso. Mas eu gostei. E é muito estranho essa questão de ela se sentir assim sozinha e estranho o comportamento das personagens que estão em volta, assim, parece, sabe? Porque você vê que o ônibus ele tava lotado de argelinos e eles não falavam nada, só ficavam lá com a cabeça baixa, né? E ela viu um francês lá do lado, assim, no ônibus, e parece que ela esperava que o francês fosse, tipo, ser diferente com ela e tal, sorrir pra ela e tal, e não, ele só oferece uma bala, alguma coisa assim. Mas aí depois, na hora dele ir embora, ele não dá nem tchau pra ela, nem tipo, acho que nem olha pra ela, só sai e tal, e bem frio assim. Mesma coisa o cara da praça lá, que eu acho que eles estão com a maleta, aí eles acham que o cara vai até a maleta, e aí do nada ele passa, ele vai direto para as pirâmides, eu acho. E aí, toda vez que aparecia um argelino pra falar alguma coisa, o Marcel, ele sempre, tipo, fazia algum comentário, assim, depreciativo, sabe? O motorista, ele falava que o motorista não sabia nada sobre motor, sobre alguma coisa assim, quando o ônibus quebra lá. Aí depois, e ele até, na hora que o motorista abre a porta do ônibus, entra um vento gelado, ele já grita assim, fecha a porta aí, tipo, quase que dando uma ordem assim pro cara e tal, e acho que ele nem fecha a porta do ônibus. E aquele tem um velhinho que oferece alguma coisa pra eles lá mais pro final, não sei se é uma comida. Aí ele faz uns comentários tipo assim que o velho ele é muito lento e ainda fala assim que fala sobre o Alcorão, né? Nessa parte eu até estava em dúvida assim, até essa parte eu estava em dúvida assim, será que eles são islâmicos? Mas não, ele estava querendo era falar mal do Alcorão, falar que tipo assim, os cozinheiros já descobriram que pode cozinhar o porco e que ninguém vai passar mal, enquanto no Alcorão fala que você não pode comer porco, que é a mesma coisa que tá na Bíblia também, né? Que você não pode comer porco. E aí ela até a Janine tem um pensamento assim, né, de que os cozinheiros superaram os os, a- os sacerdotes, uma coisa assim. Isso. E eu acho que nada disso é assim aleatório, sabe? Tudo tem um motivo. Até dessa questão da superioridade francesa e tal, deles se acharem superiores em tudo, né? E dessa coisa da razão versus religião também entra nessa parte. Então sempre tá ocorrendo esse estranhamento. Mas assim, é porque eu acho que eu esperava um conto diferente, sabe? Pela indicação que eu tive e tal, acho que eu esperava que acontecessem mais coisas, assim, da guerra da Argélia, alguma coisa do tipo, sei lá. Mas não, o conto focou muito nessa parte mais psicológica, assim, da personagem principal, nessa parte do casamento dela e tal, mas sei lá, acho que foi bom. Foi um conto muito bom, assim, no geral. Só uma coisa interessante, que não tinha outra mulher, né? Em nenhum momento a não ser a Janine. Eu acho que isso é um ponto legal também a pontuar, e até citado o conto, que ela até fala, né? Que ela só via homens em volta. E eu fiquei pensativo nisso, sabe? Se há alguma crítica ou algo a mais nessa fala da Janine para mostrar a diferença dos universos, né? Mulher, homem. E eu fiquei bem encucado com o título também, A Mulher Adúltera. Depois eu acho que a gente tem que falar sobre esse título, viu? Eu não sei se a produção queria ter visto o original, mas não tive tempo de pesquisar também. Não, mas é o título Seria a mesmo. produção mesmo, né? É o título mesmo, né? O título é esse mesmo. Ah, ok. E não acontece o adultério de fato, né? Pois é. Inclusive, Talvez ela traia a si mesma, né?
porque ela se sujeita a uma condição da qual ela não gosta. Então, eu acho que ela se trai. Ela trai ela mesma, né, no fim das contas. Pode falar, moço. Assim que eu terminei o conto, eu sempre dou uma pesquisada, né? Acabou que eu não encontrei muita coisa, não. Mas eu encontrei um blog aqui, cara. O cara, ele postou uma resenha numa sexta-feira, dia 18 de dezembro de 2009. E aí tem 4 comentários aqui na resenha. Eu quero ler esses comentários. Eu acho que eles vão dar um embasamento. Inclusive, eu tô anotando muita coisa aqui no blog que vocês não têm ideia. Esse conto, cara, tem tanta coisa nesse conto. Nossa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Vai ficar pouco aqui pra gente comentar. Mas enfim, eu vou ler esses comentários que são rápidos até. São 4 comentários. Ó, o primeiro comentário. A mulher adúltera. O título sugere que a mulher trairá o marido. Mas o que o Camus nos mostra é que a mulher, em sua essência, adultera a lógica fálica. A mulher não se ocupa totalmente do homem, nem mesmo se tivesse um filho. Há algo para além que especifica o gozo feminino como enigmático. Esse é o primeiro comentário. Aí o cara responde: sim, mas nada aí é novidade, pelo menos para mim. A mulher nunca se ocupa totalmente do homem, menos ainda se tem filhos. Daí, aliás, a criação de sociedades patriarcais, uma tentativa sempre frustrada de domar o indomável. E o gozo feminino é, pela sua própria natureza distinta, sempre enigmático para qualquer homem. Daí, terceiro comentário. A mulher adulta, todos nós ficamos na expectativa de ver um caso dessa mulher supostamente como soldado do trem. Eu acho que todo mundo, naquele momento ali, dá a entender, até porque naquele momento ali do conto, a forma como ele escreve, ele sempre muda o rumo. E ele, conscientemente, na minha visão, ele escreveu daquela forma no início, com aqueles detalhamentos. Por exemplo, quando aparece esse cara do trem, ela especifica muitas características dele. Olha, ele é alto esguio, tão esguio, parece que ela está se deliciando mentalmente com aquilo. Aí, por exemplo, tem um momento que... É o oposto do marido dela, inclusive, que é baixo e tal, né? Não, e ela fala que meio e que casou com o marido dela, assim, quase como se fosse aleatoriedade, assim, porque ela não gostava muito de algumas características dele, né? e tipo assim, eu acho que não é nem só essa questão da aparência, claro que pode contar também, mas também tem, principalmente na minha visão, o fato do contraste da atenção. Apesar de que, em algum momento do conto, ela fala que o marido dá atenção para ela, querendo ou não, ali no trem, por exemplo, no ônibus, né? Ele não tá dando, ele tá olhando para fora, contemplando, tá todo mundo em silêncio ali, e ela se sente incomodada com esse silêncio. E aí, por exemplo, além da aparência do cara que ela descreve, o cara também tá olhando para ela, né? Então ela se sente como se alguém estivesse dando atenção para ela. E aí ficamos na expectativa de ver um caso dessa mulher supostamente com o soldado do trem. Na verdade, se revela depois que ela é adulta de si mesma, igual o Anderson falou aí. Pois deixa de viver em prol do marido. Já não se sente viva. É um peso que se arrasta. Segue a vida à sombra do marido. Segue sem ser feliz, sem sentido, sem calor, sem vida, mas segue. A noite em que é narrado um orgasmo é o encontro da mulher com a sua vida, a seiva que corre em seu corpo, o sangue da liberdade que sente, um breve momento de vida que ainda lhe resta no fundo do peito. E tal qual uma adúltera, volta correndo para a sombra do seu marido, arrependida de ter sentido a própria vida. Aos prantos chora envergonhada embaixo dos lençóis, pois sentiu o orgasmo de algo que seu marido jamais lhe poderá dar, o orgasmo de si mesmo. Baita comentário. E aí tem o último aqui que curtinho. Para mim ficou a sensação de que se libertar por um instante é mais doloroso do que nunca se libertar. Esse é o último comentário. Então, tipo assim, eu encontrei isso aqui, cara, gostei de todos os comentários aqui. São 4 ou 7 comentários, eu gostei Eu muito. tinha lido isso aí. E Eu não depois tinha que eu li isso aqui, me pesquisado nada, esclareceu gente. muito, cara. Me esclareceu muito. Quando eu li isso aqui, eu realmente comecei a entender o que o conto quis dizer. Sabe? E realmente, o Mulher Adulta, o título, né? É uma. Sabe? Uai, o Yuri deu uma travada aí. Voltou. Tá. Pronto. Cortou minha fala? Só no Não, finalzinho aí. só no finalzinho. Eu quis dizer que o título Mulher Adulta é o Camus pregando uma peça na gente. Achando que vai ser sobre uma coisa e não é.
achando, inclusive no início, cara, eu digo assim, Talvez por isso que eu tive uma decepção, assim, ao ler o conto, porque talvez eu esperava muito essa questão da mulher adúltera também, nunca chegava isso. Tipo assim, eu lia e nunca chegava essa parte, que ela ia realmente trair o marido com outro homem, assim. Isso não acontece, né? Eu Se não ela sei se trai é vocês de outra lembram, forma. oi? eu não sei se vocês lembram, a gente comentou esse ano que uma coisa muito presente em conto é quebra de expectativa, né? Sim. Isso é muito presente em conto, principalmente. E nesse conto, eu acho que tem duas principais, que é a gente esperava, talvez, que ela fosse ter alguma coisa com aquele cara do ônibus, o soldado. E o final do conto também, eu confesso, falei, essa mulher aqui, ela vai cometer um suicídio, ela vai mudar de vida, enfim. E não, né? De alguma forma, Ela a gente volta, espera que ela vai se libertar, mas ela não se sim, liberta. e ela volta pro leito conjugal, junto ao marido. Eu gostei muito, gente, sinceramente, eu gostei muito, porque eu acho que isso provoca mais reflexão, sabe? Por que que ela agiu dessa forma, depois de todo esse exame de consciência, né? Então, confesso mesmo que eu gostei muito do conto. Talvez ele tenha um pouco de excesso, mas eu acho que é tão pequeno pela grandiosidade dos temas com os quais ele trata, que para mim ficou quase que relevante. Eu gostei muito mesmo. Essa questão dos excessos diz em relação às descrições, às vezes, né, que você citou. Sim, Eu também tive essa impressão, cara. Inclusive, uma coisa interessante, eu baixei o conto, eu não tinha percebido que era do Camus, eu não vi o nome dele, não cheguei a ler. Eu comecei a ler o conto sem saber de quem era. E aí, como eu disse no início, eu acho que naturalmente isso aconteceu, né, nem só comigo. A gente não estava muito adaptado ali, a gente começou o conto meio penoso, né, muita descrição e tal, não estava entendendo o ambiente. Aí já, logo na primeira página já vem esse pincelamento de tema de adultério, que é, por exemplo, a maioria das coisas que eu já li sobre isso são coisas assim, meio chatas. Quando eu vejo que apesar de ser uma coisa que pode instigar a curiosidade, né, a forma como o autor vai desenvolver o assunto, a depender da forma como ele, por exemplo, explicaria por que tal coisa aconteceu, aí beleza, eu acho interessante. Mas, no geral, só ficar narrando a mulher ter pensamentos é uma coisa que geralmente vai me desagradar, sabe? Por exemplo, se a história fosse só sobre isso, sobre ela estando no ônibus e aí ela vê um cara e ela fica pensando no cara, é uma coisa que eu não ia achar interessante. E aí, o Anderson, só o importante. ele não perde a postura. O Ele Anderson mantém tava assim, dando um tour pela casa dele aí. Abriu o portão, desculpa, gente. Eu interrompi a fala. O engraçado é que ele mantém centradinho no corpo, assim, aí vai andando assim. Eu Cara, achei que vocês não iam perceber, né? até Mas esqueci o que enfim. eu ia falar. Eu tava percebendo que eu olhava pro Anderson, eu olhava pro Ena, eu olhava pra mim, aí eu ficava fazendo. Aí chegou uma hora que não deu, não. Você tava falando sobre o tema que às vezes parece chato e É depois. isso. É tipo assim, se o conto. A impressão que me deu no início do conto é que ele seria basicamente sobre essa questão de adultério, que seria uma coisa meio rasa mesmo. Foi a impressão inicial que deu. Eu tinha a esperança de que ia melhorar como melhorou. Mas naqueles momentos iniciais ali, dela, pô, falando. Fica um contraste muito claro, né? Que ela olha pro lado pro marido e ela sente uma sensação ruim. Sente, ela tem uma percepção baixa do valor do marido, e aí ela olha pro lado e ela, é como se ela visse um cenário melhor, né? No cara, no soldado lá e tal. E aí, vendo esse contraste assim, meio simplista, eu pensei, cara, se o conto fosse desenvolver nesse sentido aqui, não vai me agradar, não. Sabe, se for só sobre ela ser adulta e ela ficar com esses pensamentos, não vai me agradar. E aí, junto com essa questão da descrição, que eu já estava me confundindo um pouco ali no início, eu pensei, cara, nas primeiras duas páginas eu pensei, cara, que conto chato, véio. Vai ser chato isso aqui, não sei se eu tô afim de ler, não. Mas eu vou continuar, óbvio que eu vou terminar de ler. Mas as duas primeiras páginas eu achei muito chato. E aí depois que eu continuei lendo, principalmente depois que eu cheguei no final do conto, eu li esse blog, vi a questão lá do título Mulher Adulta, que é um título que te engana, e vi que era do Camus. Eu falei, agora eu entendi tudo. Entendi tudo. Cara, ele te manipula o tempo inteiro. Eu acredito que todas essas sensações que a gente sente não são à toa, sabe? É claro que, por exemplo, numa segunda leitura, talvez a descrição seja menos penosa. Agora que a gente já entende tudo
do conto e tal, já sabe para onde que ele vai. Mas, por exemplo, essa sensação de não entender o que está acontecendo, eu acho que faz parte, porque igual o Enon disse, essa sensação de despertencimento, né? Aqueles personagens, eles estão se sentindo despertencidos lá e a gente se sente também durante a leitura. E também a questão da estranheza em relação ao caso de adultério, ao potencial caso de adultério, é uma coisa que eu vejo como intencional também, porque ele faz a gente acreditar que vai ser sobre isso e não é nada a ver sobre isso. E também tem outra questão que dificulta um pouco, é porque essa não é uma tradução tão boa, não. Porque eu não achei outra tradução, mas, tipo assim, eu tava lendo, tipo aqueles. Aparece tipo uns artigos, assim, na internet, e às vezes eles colocam trechos, né, do conto, traduzidos. E tinha alguns trechos que eles colocavam que estavam com a tradução bem melhor, assim, sabe? Bem mais cativante, assim mesmo. Essa parece ser mais pesada, assim, sei lá, mais monótona, assim, muito descritiva mesmo, mas não que o conto não seja muito descritivo, mas tem algumas traduções um pouco melhores também, e isso ajuda bastante. Interessante a gente, não que a gente não tivesse, mas eu percebo que de um tempo para cá a gente está mais vigilante em relação a essa questão da tradução, né? Eu acho que isso é muito bom e a gente tem que preocupar mesmo. A tradução faz muita diferença. Enfim. Só comentar uma coisa aqui sobre o Camus, porque esse é o terceiro texto que eu leio dele, que eu já tinha lido O Mito de Sísifo, eu li A Peste e li esse conto Ou, agora, né? você podia comentar um pouco, então, rapidamente? Pois é, eu não sei se faz sentido o que eu vou falar, mas enfim. Porque o Camus, no Mito de Sísifo, ele trabalha com a questão da lógica do absurdo. Ou seja, um absurdo, mas tem uma lógica, ainda que ela não seja compreendida pela gente. Ele fala isso sobre o suicídio. Mas eu fiquei pensando se o casamento, a instituição casamento, ela poderia ser analisada sob essa ótica do absurdo do Camus. E aí eu fiquei pensando o seguinte, cara, é um negócio muito louco, porque o Camus, apesar de muita gente ver a filosofia dele, vamos dizer assim, ou a visão de mundo, como negativista, eu acho que o próprio Camus não foi um cara que negativo ou negativista, sabe? E, pelo contrário, pelo que eu sei do Camus, ele foi um cara que viveu muito intensamente, mesmo quase chegando à conclusão que não havia um sentido para a vida. Mas ele foi um cara assim, foda-se, eu tenho que viver, sabe? Teve uma vida muito intensa. Eu acho isso muito legal. Mas talvez fosse possível pensar no casamento por uma lógica meio que absurda, sabe? Como do suicídio. Eu não sei se foi a intenção dele levar por esse caminho, mas eu acho que seria possível pensar um pouco nisso, sim. Até porque eu acho que a França tem uma tradição muito grande nessa questão de casamento, na literatura, Eu acho que o livro mais famoso sobre adultério, o mais clássico, é Madame Bovary, de Flaubert. Eu acho que assim, a influência é um clássico insuperável até hoje, a questão de adultério. Eu acho que tem sim algo a mais também aí do próprio Camus, mas eu confesso que não tive tempo para processar e nem para pesquisar alguma coisa nesse sentido, mas talvez fosse possível. Ó, eu acho que dá para argumentar, assim, nesse sentido, porque eu fiz uma pesquisa rápida, assim, sobre o Camus, porque eu não conhecia ele, não. Aí eu não sei, talvez o Yuri saiba mais coisas também e possa falar depois. Mas, primeiro porque no conto tem uma parte que ele fala, tipo assim, sobre como é a pessoa ser sozinha também, né? Tem até uma parte que fala assim,
Afinal, ela precisava dele, da sua força, de suas pequenas manias, e também ela tinha medo de morrer. Esse medo de morrer não é só o medo de morrer em si, também é o medo de ficar sozinha, né? Então, é como se fosse muito penoso o casamento, mas ao mesmo tempo ficar sozinho também tem um preço, né? Eu acho que ele não deixa. é, eu acho que ele acaba falando sobre isso também, sabe? Que o ficar sozinho, ser solteiro, sei lá, por mais que ele até possa denominar isso como estar livre, também tem um preço, né? Eu acho que ele não coloca assim como uma coisa, esse abandonar o marido seria uma liberdade por si só e seria uma coisa muito boa também. Depende, né? Eu acho que ele coloca Sim. isso, ele faz essa pontuação, assim. Sim, inclusive eu acho que isso vai casar com o desfecho do conto, né? Porque por mais absurdo que seja você se casar com uma pessoa que você de fato não ame, né? Inclusive, há um questionamento sobre o amor, né? No conto também. Eu até lembrei da nossa conversa dias atrás aí, porque ele dá uma cutucada, né, sobre o que é amor no conto, e ali pro final há algo nesse sentido que eu achei isso muito interessante, aí aprofunda mais o conto ainda, mas por mais absurdo que seja o casamento, ele é um contrato, sabe, que vai trazer algum tipo de benefício, e você se acostuma, sabe, ele é esse contrato de longo prazo, costumeiro, repetitivo, mas que traz o quê? Proteção, um auxílio financeiro, enfim. Não sei, mas como você falou, realmente não é simples assim. Não é só abrir mão e ficar livre, né? Então, eu acho que o Camus, ele deixa isso no conto. Por isso que eu acho que o conto é muito rico nesse sentido. Ele não é maniqueísta, né? Ou é isso, ou é aquilo. É muito legal. Não, e olha que genial essa frase que a Janine fala logo antes dela meio que se libertar, assim, né? Que ela se liberta, mas depois volta, né? Ela fala assim, ele fala sobre essa parte, também ela tinha medo de morrer. Aí ela fala assim, se eu superasse esse medo, seria feliz. Só essa frase, assim, sozinha já dá pra gente pensar muita coisa, né? Será que se a gente superar o medo de morrer, a gente seria feliz? É uma coisa a se pensar, assim, né? E aí E pode eu ia significar falar. duas coisas, né? Ou que ela queria se matar e não tem coragem, ou que, Também. ela tem vontade de não depender de alguém, só que ela precisa depender de alguém, senão ela vai morrer. Né? Ela tem medo de morrer. Então por isso ela continua dependendo. Isso, eu ia falar mais um pouco sobre o Camus, porque faz sentido ele ver uma lógica no absurdo, porque ele não era um cara assim, digamos, revolucionário. Ele era um cara mais meio que libertário, sabe? Ele defendia as liberdades e tal, mas ele não era exatamente um contestador político da situação da Argélia e tal. Era um contestador assim dos abusos. E ele sabia, ele tinha consciência do que era o absurdo, assim, né? Do que era, coisas que não deveriam se fazer e tal, da violência, da guerra. Ele era muito consciente disso, mas ele não era aquela pessoa, assim, que, pelo que eu li, né? Que seria, tipo, um revolucionário extremista, assim, tanto sobre a questão da Argélia como sobre outras questões. Tanto é que ele era amigo do Sartre, né? Só que ele briga com o Sartre justamente por causa do posicionamento político dele. Porque ele criticava muito o stalinismo, com razão, né? E o Sartre não. O Sartre era mais um revolucionário assim mesmo. E até tem um pouco da questão de que o Camus ele fica um pouco mais apagado do que o Sartre, porque o Sartre ele meio que boicotava o Camus depois disso, né? Depois dessa briga deles, porque ele entendia que o Camus devia se posicionar mais como com menos crítica aos regimes comunistas e tal, algumas coisas desse tipo. E
abre um parêntese aí, que a gente vai ler um texto da Simone de Beauvoir, né? Que foi esposa do Sartre, né? Ela foi esposa do Sartre, nem sabia. Ela era esposa do Sartre. E outra coisa que eu tava lendo, que tem o Fanon, que é contemporâneo deles também, né? O Fanon, ele ele nasceu na América Central, mas ele é como se fosse um argelino mesmo, né? Ele mora lá na Argélia durante boa parte da vida dele. E ele escreve muito sobre a descolonização, né? E tem algumas coincidências, assim, do Fanon com o Camus. Primeiro que um morre em 1960 e o outro em 61. E os dois também eram doentes, né? O Fanon, ele começa a escrever bastante, assim, porque ele teve leucemia e ele era médico, tipo assim, ele tinha certeza que ele ia morrer. Porque leucemia naquela época não existia, tipo, um tratamento igual existe hoje, né? E também depende da leucemia, né? Porque a leucemia tem vários tipos e tem aquelas que são mais fatais, né? E o Fanon, ele começa a escrever os melhores livros dele depois que ele sabe que ele vai morrer. E o Camus, ele também tinha pego tuberculose, né? Então ele tinha... E tuberculose naquela época também era uma doença gravíssima, né? O Camus, ele também tinha essa sensação de que a qualquer momento ele podia morrer. Apesar de que, ironicamente, ele não morreu de tuberculose. Ele morreu no acidente. E o Fanon, ele conhecia a Simone de Beauvoir. Então é uma coincidência também, né? Eu não sei se o Fanon conhecia o Camus, mas é possível também, porque o Fanon era muito fã do Sartre também. E eles eram intelectuais, assim, da mesma época e que rodavam ali pela França, Argélia e tal. Só que o Fanon, ele é muito mais crítico da colonização, né, do que o Camus. Ele analisa a psicologia racista mesmo dos franceses ali, e dessa relação de racismo tanto dos franceses como um racismo tão entranhado na sociedade que ele afeta demais os colonizados também, né? Os argelinos, eles são muito afetados por esse racismo, e as obras do Fanon, assim, são muito difíceis de ler. Assim, dá pra pegar muita coisa, mas o cara é muito foda, sabe? Ele é muito inteligente mesmo. Eu tenho a impressão, falando do Fanon, eu não sei se estou enganado, mas parece que está tendo um resgate mais recentemente da obra dele. Parece que ela ficou um pouco assim, escondida, parece, aqui no Brasil. Eu tenho percebido muita gente falando dele ultimamente, isso é muito bom, né? Que parece que tem saído publicações novas, algo do tipo assim, sobre o Fanon, mas eu não tenho certeza para afirmar isso. É uma percepção bem superficial, talvez, minha, entendeu? Mas é porque talvez esse tema de descolonização e de decolonialidade, né? Ele tá muito forte atualmente, né? No Brasil. Sim, E por incrível que sim. pareça, tem alguns países, mesmo da Europa, que ele não é tão forte igual no Brasil. Eu estava vendo algumas análises assim sobre Portugal, por exemplo. Grande parte da sociedade portuguesa não faz críticas ao colonialismo da maneira que deveria ser feita, sabe? Eles ainda meio que acreditam que eles fizeram um favor para os países que eles colonizaram, sabe? E aqui no Brasil a gente já está criticando muito essas colonizações pelos processos de violência e tal. Eu acho que é muito importante fazer isso. E a literatura tem trabalhado muito esse tema, tá? Da decolonialidade, mais que nunca. Prova disso que até o cara ganhou o Nobel ano passado, parece que ele trata dessa temática, né? Nem sei falar o nome dele. É, Uhum. você falou isso aí, eu lembrei de uma coisa. Não tem a ver e não tem a ver ao mesmo tempo. Teve aquele fato aí que repercutiu daquela atriz lá que defendeu os filhos negros, esposa do Bruno Gagliasso, lá em Portugal. Aí eu vi alguém comentando que lá em Portugal ela ficou meio que com a imagem queimada. Ela como se estivesse errada. Eu achei assim, não sei se isso Uhum. procede, né? Mas eu fiquei pensativo nisso, sabe? Procede Porque, porque quem eu conheço assim
fala que os portugueses são extremamente racistas, tipo, são muito mais racistas do que os brasileiros ainda. Então, e eles não reconhecem esse racismo. Porque às vezes aqui existem os casos de racismo, tipo, todos os dias, mas às vezes são muito bem divulgados, né? A gente sabe de cor, assim, alguns casos que são divulgados pela mídia e tal, que a gente critica e tal, passa discussão no Twitter, em tudo quanto é lugar. E lá não, lá eu acho que não existe essa consciência ainda, sabe? Se existe, ela tá começando agora, entendeu? Qual foi o nome daquele rei de Portugal que sumiu lá naquela campanha? Você lembra? Agora eu não lembro mais, mas teve um rei mesmo que sumiu e virou tipo um santo. Isso, porque o que parece, eu já vi muita gente falando isso, que os portugueses até hoje se ressentem disso, e é como se eles aguardassem, entre aspas, a volta desse rei, sabe assim? E eles têm um ressentimento histórico. Até porque Portugal, você sabe, se deu melhor do que nós, foi uma potência marítima, né? E, Sim. assim, chegou, até na China, né? Portugal chegou. Eu Mas, acho que é Dom Sebastião. isso, foi ele mesmo, tá? Mas você vê que Portugal, mesmo sendo essa potência marítima, não teve o poderio, né, de uma Inglaterra, França, enfim, outros países da Europa, né? E só terminando de falar sobre o Camus, tem algumas coisas assim interessantes também que eu li. Por exemplo, que o acidente que ele morreu, que dizem que ele falava que era um absurdo uma pessoa morrer de acidente, né? De carro. Ele morreu de acidente de carro e, tipo, dizem que o cara que estava dirigindo, que era o editor dele, não sei se estava dirigindo, mas que chamou ele para ir de carro, chamou ele para fazer essa viagem, ele não queria ir de jeito nenhum, ele já tinha compra até a passagem de trem, e aí depois eles resolveram e acabaram indo de carro. E tinha uma mulher e uma criança no carro também, mas só os dois homens que morreram, o Camille e o editor dele, o que tinha chamado ele para a viagem. E o Camille foi o único que morreu na hora do acidente. E, e depois até foi especulado assim que podia algum stalinista ter matado ele por conta das críticas que ele fazia. Mas eu acho que depois não foi à frente investigado se foi realmente isso, não. Eu sabia que ele tinha morrido de acidente de carro, mas não sabia desses detalhes, não. E morreu novo, né? Ele morreu bem novo. Eu acho que menos de 50 anos, não foi? Foi. E foi antes de terminar. Tanto ele como o Fanon morreram antes da Argélia ser libertada, né? Então, até o momento que eles morreram, a Argélia estava em guerra com a França ainda. E durante a escrita desse conto, a Argélia já estava em guerra com a França. Porque a guerra de libertação começa em 54 e só termina em 62. E o conto foi escrito em 57. Interessante. Mas aí vocês querem falar mais sobre essa parte, meio que ela se liberta, que eu acho que é a parte assim do ápice do conto. Cara, eu queria comentar um pouco sobre essa questão do casamento que você citou mais no início. Eu notei umas coisas aqui. Vamos começar pelo fato de que, igual antes eu disse, casamento é um contrato, né? O casamento é uma instituição social antes de qualquer coisa. E posso estar errado na forma como eu vou dizer isso, mas acredito que o amor e a felicidade não sejam uma prioridade. Acredito que o amor e a felicidade do casamento sejam um luxo. Pelo menos se a gente for avaliar a história, né? Não necessariamente nesse período só de agora. E só rapidão aqui, só fazer um comentário, que o Anderson perguntou a gente o que que é o amor lá no grupo, e eu não respondi, né? Porque eu não sei se eu tenho essa resposta, não. Mas o Yuri falando aí sobre essa questão do contrato e sobre o amor no casamento, que o Camille, ele fala no conto aqui, né? Certamente, Marcel não amava Janine, né? Ele não fala com essas palavras, né? Ele fala como se ela estivesse pensando assim, certamente ele não amava. Sim. O amor, mesmo cheio de ódio, não tem esse rosto descontente.
Então, assim, é estranho porque ele associa o ódio com o amor como se não fossem coisas antagônicas, assim. Como se o ódio existisse dentro do amor também, pudesse existir, e fosse meio que melhor para ela, um ódio, assim, do que exatamente essa monotonia, sabe? Essa meio que desprezo, assim. Fosse uma coisa melhor, um ódio do que isso, sabe? Porque ela, esse descontentamento que ela tem. Então é tudo muito assim complexo, né? Não é simples falar assim o que que é o amor dentro do casamento e tal. Eu não vou contar para É vocês verdade. agora, mas em outra oportunidade eu conto, porque nessa mesma semana de discutir sobre o amor, uma pessoa conversou comigo, eu nem puxei assunto, e começou a falar sobre amor comigo. Do nada, gente. E aí, essa pessoa só falou o seguinte, que que o amor é a pior maldição da humanidade. Aí depois eu achei muito interessante. Mas eu vou depois no grupo lá, eu falo com vocês que ela falou comigo e tal, que eu achei Eu já, interessante, eu já ouvi isso né? em algum lugar já. Mas pode continuar, eu te cortei. Você estava falando sobre essa questão do casamento e tal. Não, que é uma instituição social e que ser feliz a partir daí geralmente é um luxo, né? Então, é claro que também, a depender do momento histórico que foi escrito esse conto, que a gente estava falando, e também da questão de onde ele está situado, né, da cultura, de certo modo, a gente não pode esperar que as coisas, acredito, tenham sido muito diferentes do que foi narrado no conto, né? Principalmente nessa questão de tempos onde a emancipação da mulher não era maior, como veio a ser hoje, e ainda pode ser ainda mais, mas as coisas eram piores antes, né, em todos os sentidos. E essa questão do contrato social, ela era ainda mais necessária. Hoje, a gente, apesar de ainda precisar melhorar muita coisa em vários sentidos, a gente pode se dar mais o luxo de exigir mais essa questão do amor, da felicidade, etc. Mas alguns pontos interessantes, cara, que deixa eu até pegar aqui no bloco de notas. Uma coisa que me chama muita atenção, na verdade, não é nenhuma coisa que chama atenção nesse conto, é uma coisa que eu penso muito sobre isso. E eu penso muito sobre isso não só em relação a relacionamento, mas em relação a eu comigo mesmo, em relação a eu com qualquer outra pessoa de um ciclo social, que é a questão de, por exemplo, de emoção, de vivência, de experiência. O que eu quero dizer de atenção? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, trazendo para esse conto, a gente percebe claramente que a mulher ela tem ali uma escassez, cara. Ela não recebe o que ela tem a vontade de receber. Às vezes, o problema que ela tem com o marido não é nem somente o fato de que a forma como o casamento foi arranjado, ou exatamente algo na personalidade dele que ela gostaria que fosse diferente, ou que ela gostaria que ele fosse rico, ou que ele trabalhasse com outra coisa. Eu acho que nem é exatamente sobre as características em si. Eu acho que o que realmente faz falta é a forma como a vivência é desenrolada. Porque independente se ele tivesse características ruins, de fato, né, desde o início, se ele tivesse um comportamento perante a ela que, de certo modo, por exemplo, fizesse ela se sentir mais viva, ou se sentir mais feliz, ou sentir mais emoções, as coisas seriam diferentes. Da mesma forma, eu vou citar um exemplo bobo, tá? Mas, por exemplo, não é incomum pessoas em relacionamento, seja agora, seja em qualquer época, eu tenho certeza que isso sempre aconteceu. Pessoas, por exemplo, às vezes tem uma mulher que ela é casada com um cara que pode satisfazer ela de todas as formas financeiramente. Ela tem segurança, ela tem grana, ela pode comprar o que ela quiser. E às vezes é até um cara que é carinhoso. Poderia ter aquele caso, né? O cara é rico pra caramba, mas ele é um bosta com ela. Beleza, aí é outra história. Mas vamos imaginar um cara que ele provê ela financeiramente em todos os sentidos, ele é satisfeita em todos os sentidos nessa questão, e ainda assim ele é um bom marido, ele é um cara ok, é um cara carinhoso, é um cara atencioso. Ainda assim, isso a gente encontra inclusive muito em histórias, né? Em livros, em filmes, mas isso também acontece muito na vida real. Apesar dela ter tudo de bom, aparentemente, ela pega e foge com um cara que traz emoção para ela. Às vezes é um cara pobre, um cara ferrado, um cara que faz as coisas tudo errado, um bad boy, digamos,
mas o cara, ele faz ela se sentir viva. E fazer se sentir viva não é nem exatamente só ficar fazendo merda, né? Pegar uma moto, buscar ela de madrugada e levar ela para um pico e ficar fazendo... Não é só isso também. Às vezes, claro que pode envolver essa questão da aventura também, da maluquice, mas também é sobre fazer coisas diferentes, de ter a consciência que despertar a emoção é necessário. Se você desperta a emoção numa pessoa, se você sabe que você tem que despertar a emoção numa pessoa para você começar um relacionamento com ela, por que que você deixaria de precisar de despertar essa emoção ao longo do relacionamento? E isso, na minha visão, é algo que acontece muito e sempre vai continuar acontecendo. Tanto que, é claro que não é tão fácil mensurar isso, mas é muito fácil a gente encontrar casais que, beleza, pode até estar muitos anos juntos, mas de certo modo aquilo se torna um pouco tedioso. E existem, a gente pode às vezes até achar que não existe tanto, mas acabam existindo também casais que são totalmente contrários. Eles meio que subvertem essa lógica, porque eles, na minha visão, entendem que para fazer a manutenção ao longo de todos os anos, da mesma forma que foi, ou pelo menos semelhante ao que foi no início, cara, você tem que continuar fazendo coisas da mesma forma, ainda melhores, inclusive. Então, por exemplo, essa questão da emoção é uma coisa que pega muito, pelo menos para mim. Porque, é como eu disse, independente das características que o cara tivesse, se ele fosse um pouquinho mais preocupado em satisfazer a vontade dela, em acionar bons gatilhos nela, em fazer ela sentir uma boa emoção, em fazer ela ter esperança. E eu falo isso não num sentido, igual eu disse, né, de bom mocismo. É porque é a coisa que eu citei. Às vezes a mulher pode ter um marido super bom moço e tal, e isso às vezes nem desperta interesse nela. Então não é nem sobre bom mocismo, mas de saber fazer, de saber ser um bom moço na hora certa e de saber ser um mau moço, um bad boy na hora certa também. É saber dosar o equilíbrio, sabe? Entre prover e fazer a pessoa sentir falta. Para mim, isso aí é o que, na minha visão, dá o sentido do relacionamento. Porque, claro, às vezes, vamos imaginar nessa questão do ponto mesmo. A pessoa casa com a outra e, inicialmente, ali ela se sente satisfeita. Ah, de fato, casei, consegui o que eu queria, ter uma casa, agora tenho segurança, digamos. Mas depois de um tempo, isso não vai mais ser suficiente. Não vai mais ser suficiente. Os desejos da pessoa, e isso eu não falo nem desejos sexuais, desejos em relação a tudo, em relação a ter experiência, em relação a viver, em relação a se sentir pertencente, se sentir amado, em relação a sentir falta da pessoa. Você acha que essa mulher do ponto sente falta do marido dela? Às vezes sente falta só de, digamos, de costume mesmo, né? Por exemplo, se ela vê ele todos os dias da semana, e aí do nada ele some, ela vai sentir falta pelo costume de não estar vendo ele mais. Mas ela não vai sentir falta de, cara, queria que ele estivesse aqui porque eu quero estar com ele. Muito provavelmente ela não sente, sabe? Então, essa questão de casamento é muito complexa, mas se fosse um pouquinho diferente nesse sentido que eu estou explicando, eu acho que já melhoraria muito, sabe? E, só para finalizar também, a questão que a gente pega no final do conto tem muito a ver com isso. Sobre encontrar, é como se no final do conto ela encontrasse, mesmo que por um breve momento, aquilo que ela, no fundo, sente que ela precisa. Mas ela meio que renuncia a viver, sabe? Eu só queria fazer uma ponderação mesmo, porque isso mostra, se a gente for considerar a época que foi escrito o conto, que ele meio que é um conto, o conto em si é um conto meio que revolucionário, porque apesar de ser uma discussão que já existia, não era uma coisa consolidada igual hoje, e ainda não é consolidado na verdade, né? Porque essa questão de que a mulher tem desejos. E esse conto ele mostra isso, que a mulher ela tem consciência, ela tem desejos. Só que até aquele momento, pelo menos, talvez até hoje em alguns países, principalmente em alguns países islâmicos, né? A mulher não tem desejo, a mulher não tem consciência, tá? Sabe? Isso não é colocado em questão, assim, sabe? Em debate, para a questão de que a mulher tem os direitos que devem ser garantidos, inclusive por lei, igual tem hoje em alguns países, principalmente os países mais democráticos e tal. E aquilo naquela época, não sei se era. Tenho certeza que não era visto da forma como é visto hoje,
Até porque os direitos das mulheres só são consolidados de fato ali no final da década de 60. Por mais que as feministas lutassem há um tempo maior, né, desde o início do século XX, isso não era nada consolidado, né? Tanto é que a Simone de Beauvoir é contemporânea dessa mesma discussão, né? Então o casamento não era visto dessa forma, né? Então talvez esse conto tenha sido revolucionário para a época, né? Por ver o casamento de uma outra forma, de que a mulher tem consciência e de que ela tem desejos também, porque muitas vezes prevalecia sempre a vontade do homem que ele não tava nem aí, tipo assim, nem pensava no que a mulher podia estar pensando e tal. E não era muito considerado essa questão da vontade, assim, da vontade de eu vou me casar com essa pessoa porque por algum motivo que eu goste dela, ou porque ela me traz emoções, ou não era muito considerado isso, sabe? Eu até perguntei minha avó esses dias, assim, o porquê que ela casou com meu avô, e ela meio que deu uma resposta, assim, muito estranha, pô. Ela falou, tipo assim, o pessoal tinha uma mulher que falava que a gente ia casar, então foi por isso que a gente casou. Tipo assim, sabe? Não tinha, assim, essa questão, e eles nem se conheciam antes, sabe? Tipo, conhecia, mas não tinha essa questão do namoro antes do casamento, namoro de anos, assim, até, tipo assim, a pessoa decidir se ela vai casar com a pessoa ou não. Era muito diferente essa região, essa questão, por causa da época, mas também por causa da região, né? Porque até hoje é difícil você ver essa questão como uma questão consolidada. E é tão revolucionário quanto até pelo sentido de que ela tem esses êxtases mesmo, e o comentário que você deu do cara lá no blog fala como se fosse uma descrição do orgasmo feminino, né? Que é Sim. uma questão que não era também colocada. Enquanto eu li, eu também tive essa impressão, apesar de ser bem subjetiva ali, a forma como é escrito, eu tive muito essa impressão do suspiro e tal. Ficou muito Bem evidente para mim, sutil, na né? verdade. É evidente que eu digo assim, para mim, né? Mas no texto é bem sutil. E a gente pode até discutir que, tipo assim, mesmo que exista essa questão hoje de considerar os desejos da mulher e tal, talvez ela nem esteja preparada ainda preparada, não sei se é a palavra certa, mas ainda ela não consiga se libertar, né? Do casamento dessa forma, né? Desse pensamento antigo sobre o casamento, né? Tanto é que no final do conto ela fica arrependida, né? Ela se sente como uma mulher adúltera mesmo, sendo que ela nem fez nada de errado. Cara, E uma- também tinha discussão moral, né, sobre o casamento, porque hoje em dia, né, as pessoas podem se divorciar e tal, e isso não é tão. Não tem o peso que tinha antigamente, né? Antigamente, uma pessoa trair, uma pessoa se divorciar, tinha um peso muito maior moralmente, assim, sabe? Por causa da isso. questão da religião e tudo mais. Cara, uma coisa que eu ia falar é o seguinte: independente, isso eu falo independente mesmo. É claro que sempre a gente está aberto a contestações, né? Mas, na minha visão, independente do momento histórico, as emoções das pessoas, elas são iguais. A nossa. Eu não vou falar isso, eu não vou saber falar isso muito em termos científicos, mas eu acho que vocês vão conseguir entender. A forma como o nosso cérebro é formado, hoje, é basicamente a mesma forma que o nosso cérebro funciona desde tempos pré-históricos. Porque o tempo do mundo, esses milhões e milhões de anos, são essa quantidade de tempo que é necessária para fazer o mínimo, a mínima diferença. Seja a mínima diferença no instinto, a mínima diferença na forma como você pensa, a mínima diferença na forma como o seu cérebro é programado. Então, desde que a humanidade existe, acredito, humanidade assim, desde que as civilizações existem, eu acredito que os homens e as mulheres eles sentem exatamente as mesmas coisas. O que pode mudar são as questões culturais, mas a forma como o animal, o cérebro reage, para mim, na verdade, eu já até cheguei a ler isso muitas vezes, tal, em alguns estudos, mas como eu disse, eu não vou saber falar em termos científicos. Mas muita pouca coisa muda quimicamente o nosso cérebro. Então, é claro que o que pode influenciar, por exemplo, são as questões sociais. E aí, como o Enon disse, então o momento histórico é como se tivessem instituições sociais a mais que te forçassem a seguir um caminho.
E hoje, isso vai, de certo modo, se desfacelando, né? Por exemplo, em relação ao casamento, não tem mais tanta pressão assim. Já teve muito, muito mais. E também já tem muito, muito mais pressão em relação a vários outros sentidos. Mas... Calma aí. Uma coisa que... eu separei aqui duas coisas, né? Que são até duas coisas bem interessantes. Primeiro, é um livro que existe, que eu tenho muita vontade de ler ele. É um livro que chama Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Você já deve ter ouvido falar. Cara, eu tô maluco para ler esse livro. Maluco para ler esse livro. E até tem uma frase que também tem um pouco a ver com o livro, que você já deve ter ouvido também. Que homens fazem sexo e mulheres fazem amor. Você já deve ter ouvido falar isso também. Cara, é claro que não é 100%, né? Não é regra, mas sempre tem exceção. Mas, a maioria das vezes, a gente pode adequar essa fórmula, digamos. Porque é bem por aí. Geralmente, o sujeito ativo é o que provém e é o que está sempre racionalizando. E, geralmente, o sujeito passivo é o que espera algo e que, geralmente, é mais emocional. Estou simplificando muito. Mas, geralmente, é essa lógica que costuma imperar, né? E aí, não saber, por exemplo, essa questão do Marte e do Vênus, homens vêm de Marte, mulheres vêm de Vênus. Esse livro, pelo que eu li a sinopse, ele busca fazer com que os casais eles compreendam suas diferenças e saibam equilibrar. O que um precisa que o outro não vê tanta importância, o que o outro precisa que a outra não vê tanta importância. E aí eles começam de fato, equilibrar seus comportamentos para cada um satisfazer o que o outro precisa. Porque geralmente são coisas diferentes, né? Por exemplo, quando o cara lá do blog fala que a mulher, na verdade, ela adultera a lógica fálica, eu acho que vai muito nessa questão. A mulher, exatamente, ela não precisa de sexo. E, mais uma vez, podem ter exceções, mas a mulher, geralmente, se você for conversar com mulheres, cara, elas não precisam de sexo, geralmente, tanto quanto o homem precisa. Geralmente, uma das primeiras coisas que o homem vai buscar é sexo. A mulher, não. Na verdade, uma das últimas coisas que ela geralmente vai buscar é sexo. Não que isso não importe para ela, importa muito. Mas, definitivamente, não costuma ser a prioridade, pelo menos pelo que eu já vi na minha visão. E aí que mora muito essa questão que também cita lá no blog do orgasmo enigmático, ou do que desperta a curiosidade ou a atenção da mulher. Porque essa questão do enigma realmente é algo muito presente no sagrado feminino, digamos, sabe? Tanto que ninguém consegue desvendar isso, é impossível desvendar, porque realmente é impossível desvendar o que é a emoção. E é impossível desvendar também, é impossível traçar uma fórmula do que gera emoção. O homem, cara, isso, mais uma vez, eu vou sempre ressaltar, em geral, né? Não estou generalizando para todos, mas em geral é muito fácil satisfazer um homem. Ou ele quer sexo, ou ele quer dinheiro, ou ele quer alguma coisa em específico. Se você dá isso para ele, ele está satisfeito. Mulher não é assim. Não é assim. Mas sobre essa questão da mulher querer ou não, talvez não seja nem que ela não queira, mas talvez seja questão cultural mesmo do comportamento, de como elas expressam. Aí fica muito difícil. Você teria horas para a gente Não quer o debater que até. você disse? Teria, hã? Não quer o que você disse? Sobre a que vocês falassem que a mulher ela não precisa de sexo tanto quanto o homem. Eu acho que isso não é necessariamente É, assim, eu porque assim, talvez entendo. seja uma questão cultural, assim, Sim, a questão de tipo ser assim, mais ela reprimida e tal. Eu entendo. da repressão de séculos assim sobre a mulher tipo isso reflete ainda no comportamento dela hoje, né? Então, Não, com certeza. a gente tá mudando uma coisa, tipo assim, uma coisa que tem séculos, né? E tá mudando muito devagar. Então, até a gente descobrir qual que vai ser o reflexo disso no comportamento das mulheres e dos homens também, vai demorar. Talvez a gente nem consiga ver isso em vida, sabe? Tipo, essa mudança da emancipação das mulheres, sabe? Porque é um processo que vem acontecendo recentemente, mas de maneira muito lenta e às vezes até com alguns retrocessos, né? Porque tem gente que não Sim. quer que isso aconteça. Não, Mas concordo. É, e até é interessante tentar lembrar de algumas experiências em que algumas sociedades que foram matriarcais, né? Porque existiram algumas e inclusive as relações indígenas elas são diferentes, né, das relações. Galera, vou só atender aqui. Pode começar aí.
Beleza. Beleza. Mas, então é importante lembrar dessa questão cultural também, para não ficar preso a esse pensamento de tipo assim, é uma coisa só física. É claro que existem as diferenças físicas, né? Porque a quantidade de hormônios que o homem ou que a mulher tem muda um pouco na configuração dessa coisa química e física mesmo, e que influencia no comportamento, mas não, a gente não pode restringir o comportamento do homem e da mulher só a isso, entendeu? Porque tem a questão cultural também, que vem histórica também, né? Não, Então, concordo 100%. Inclusive, eu vou fazer uma ressalva que eu acho que vai fazer diferença no entendimento. A questão do físico, que eu quis dizer, por exemplo, do físico mesmo, do nosso corpo, não foi só em relação a sexo, tá? Foi principalmente em relação às emoções em geral. Isso tanto em homem como em mulher. A forma como o nosso corpo ele se sente na necessidade de viver emoções é algo físico nosso. Isso é um fato. Agora, a questão da diferença lá entre homem e mulher, da minha percepção, da percepção que eu vejo, que eu leio, entre homem e mulher, enfim, mais ou menos isso, óbvio que tem sua influência cultural. Muito, inclusive a sua maioria da sua influência é cultural, eu diria. E é claro que, beleza, isso aí ao longo do tempo a gente vem melhorando, vem avançando. E ainda vai demorar, como você disse, para quem sabe a gente um dia atingir a plenitude. Mas eu acho que tem essa influência, mas eu também acho que tem um pouco do físico. Eu acho que é um pouco dos dois, sabe? Tanto que, vamos pensar, hoje em dia, sempre que vai ser uma opinião rasa, né? Não tem como a gente fundamentar tanto. Mas hoje em dia a gente pode encontrar por aí várias mulheres que se considerariam reprimidas, que não são tão abertas a esse tipo de assunto, por exemplo, e tem várias mulheres que são completamente abertas. Vocês concordam? Tem mulheres, sim, que já se emancipam muito, já são muito mais conscientes, muito mais esclarecidas. Certo, estamos de acordo, né? Se a gente for conversar, e eu já conversei com várias mulheres que são desse estilo, por exemplo, já são muito bem resolvidas, também já conversei com várias mulheres que são mais reprimidas, digamos. É claro que sempre podem ter vários casos, mas mesmo as mulheres bem resolvidas, elas podem sim valorizar e saber aproveitar melhor do que as que são reprimidas. Mas ainda assim, eu não vejo, nunca vi e nunca me falaram por parte dessas mulheres que costuma ser uma prioridade o sexo, por exemplo, tanto quanto costuma ser para os homens. Então, por exemplo, a relação delas para com o sexo pode ser mais saudável, mas não necessariamente ela sente tão necessidade. O fato dela ser mais consciente ou ser mais emancipada, ou ser mais livre em relação ao assunto, não necessariamente faz com que ele seja mais prioritário. Às vezes ela faz com que a relação entre ela e o sexo seja mais saudável. Entendeu? Mas enfim, isso aí é um assunto muito, muito extenso e muito interessante, cara. Mas é evidente que essa questão cultural ela é massiva. Massiva. Mas ainda assim também é evidente que existem muitas diferenças entre um e outro. Gente, eu oi. sempre falo isso, né? Eu sempre falo, mas quanta coisa, né? Bom que o ponto é essa para discussão. Aqui, É muito bom discutir, né? Porque nossa, é ótimo. Galera, fala, eu Eu vou acho que eu já ter que falei a sair. maioria das coisas que eu anotei aqui já. Pois é, eu cês- vou ter que Falou mais. sair. Deixa eu falar com Tranquilo? vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim? sim, sim. Eu tava... Pera aí, agora travou. Agora sai. Deu uma travada Desculpa aí. aí. Voltou. É, eles estão me ligando aqui. Mas eu queria ler umas 3 frases. Uma coisa bem divertida. Eu tô com o livro aqui. Tá vendo? A Bíblia do Caos. Oh, que massa. Do Milor Fernandes. Isso aqui é tipo um dicionário, só com a definição das palavras segundo Milor Fernandes. É muito legal. E como o Jô Soares morreu tem pouco tempo, Milor Fernandes era muito amigo do Jô, né? Os dois, inclusive, têm muito em comum pelo fato de trabalhar com humor, né? Aí ele tem umas frases aqui sobre o casamento. Eu vou ler para vocês aqui, só para a gente fazer uma coisa diferente um pouquinho. Tá. Né? Então, vamos Pode lá, ler. o casamento.
pior casamento é o que dá certo. Ele é muito comédia. A felicidade conjugal só é possível a 3. Que isso? Olha só. Quando o matrimônio é por interesse, devia se chamar patrimônio. Quando duas pessoas são casadas há vários anos, não se veem há muito tempo. Tem mais um aqui, olha. Nossa. A felicidade conjugal é extremamente difícil, mas quando existe, é extraconjugal. Aí é foda. Ó, quando sou apresentado a um casal casado há muitos anos, pergunto imediatamente: e qual dos dois suporta o outro com santa resignação? Comédia, né? Mas, Caramba. enfim, mas leva a reflexão. O Milô é muito bom, gente. Aí ele fala sobre várias coisas aqui. Tem essa Nossa, tradição de maneiro. ordem alfabética, tá vendo? Muito bacana. Eu acho que tem muita coisa que dá pra falar com o casamento também, né? É um tema. É um E tema É um dos grandes mistérios espinhoso. da humanidade, cara. Sendo bem sincero. Eu acho que ninguém até hoje desvendou. Muito legal. Vou até dar uma procurada nesse livro depois. vocês Conheci esse. procuram. Conhecia, não. E, É o nome legal, Bíblia do Caos. e tem uma coincidência que em breve a gente vai ler a Simone de Beauvoir, né? Que Pois é. é muito assim na linha assim dessa questão de ter essa pegada de filosofia também e de discutir essas questões, né? Questões de gênero e tal. Sim, a E, Simone de Beauvoir. Eu já li o livro dela, que eu gostei demais, gente. Foi o primeiro livro que ela escreveu, um romance chamado A Convidada. E foi só, né? Mas ela tem uma obra bem extensa, né? Tanto E filosófica quanto literária. os livros do Camus, você acha que são assim muito clássicos mesmo? Você gostou muito? Os dois que você Todos, leu? todos que eu li, eu adorei. E eu tenho que ler ainda os dos mais famosos, A Queda, né? E O Estrangeiro, que é o mais famoso. Só que O Estrangeiro, todo mundo fala que, tipo assim, é um livro irretocável, né? Eu tenho um livro aqui que um autor francês escreveu como se fosse uma continuação do Estrangeiro. Então, quando eu leio O Estrangeiro, eu quero ler esse livro na sequência e fazer todo o preparo, porque eu sei que é um livro muito denso, apesar de curto. Mas vou ler. Enfim. gente, eu posso só finalizar aqui com uns breves pontos que eu anotei? Uhum. Ok. Eu acho que a gente já falou bastante coisa, eu anotei uns pontos aqui adicionais. Uma coisa que eu anotei, que eu marquei lá no conto, inclusive, é que ela fala mais ou menos assim, que as coisas nunca aconteceram como eu imaginei, né? Eu acho que todo mundo vai pensar isso um dia. Em todos os sentidos. Mesmo que a sua vida seja boa, a gente sempre imagina coisas que nunca vão acontecer, da forma como a gente vai acontecer. E não é nem sobre saber o futuro, né? Mas realmente sobre nível mesmo. A gente acha que uma coisa vai acontecer tão melhor do que a gente acha, e não vai. Às vezes a gente acha que a nossa situação atual vai melhorar muito, e muito, e muito, e muito, vai acontecer uma revolução. E geralmente não muda tanta coisa assim, né? Mas isso não necessariamente é ruim, sabe? Porque ficar sempre à espera de algo grandioso, na minha visão, é perigoso, cara. Da mesma forma que se iludir achando que o tédio não é uma emoção humana, para mim é um grande erro, cara. Porque sempre que você sentir o mínimo de tédio, tem algo de errado. Não, cara, sentir tédio é normal também. A gente precisa dos momentos ruins para saber aproveitar os bons. Isso é bem clichê, né? Mas é muito verdade, cara. E aí, por exemplo, trazendo mais um pouco para essa lógica conjugal que o conto aborda muito, cara, a gente pode fazer várias analogias. Por exemplo, tem essas frases aí que o Conto citou do livro, do pessoal fazendo ironia em relação a casamento, etc. E, cara, faz muito sentido, até porque a maioria dos casamentos que a gente for ver por aí, eles vão por esse caminho mesmo. Mas vamos pensar na seguinte forma, de uma forma geral, né?
O casamento tem lá o pessoal, as duas pessoas se juntam, ao longo do tempo vai esfriando, vai ficando mais chato, um começa a achar o outro irritante, eles começam a brigar mais, e aí começa a perder o interesse. E aí, de certo modo, uma das pessoas vai buscar algo de forma extraconjugal. O que ela está buscando? Ela não está buscando exatamente sexo, pode até ser que seja, mas geralmente ela está buscando algo que falta no casamento. E não necessariamente é sexo que está faltando. Às vezes, por exemplo, é uma tensão ou uma novidade, uma coisa que gera uma emoção nela, que foi aquela questão de emoção que eu citei. E, beleza, isso pode acontecer no casamento. Mas, cara, vamos pensar, vamos reverter a lógica agora. Vamos pensar que não tem casamento nenhum, que a pessoa fica solteira a vida inteira. Vocês acham mesmo, então, que a pessoa que vive solteira a vida inteira, ela em nenhum momento vai sentir nada parecido? Por exemplo, só se fode quem se casa. Será? A pessoa que, por exemplo, só vive solteira, então, ela nunca vai sentir a necessidade de ter algo diferente? Então, na minha visão, o fato de sentir a necessidade de algo diferente não necessariamente é devido a estar solteiro ou a estar casado. E sim, muito sobre aquilo que eu falei. Sobre ter a consciência de que querer coisas diferentes, querer algo novo, não necessariamente é querer uma pessoa nova. Às vezes é querer que o cenário atual dê uma mudada. E também entender que o tédio, ele é uma emoção comum. Por exemplo, tem muitos psicólogos que falam, principalmente no TikTok de hoje, que, cara, quando você entra num relacionamento, o tédio não necessariamente é um tédio de que você tá de saco cheio, mas é um tédio de que não tem nada atacando a sua ansiedade. Geralmente, quando a gente sente emoção, é porque tem algo desconhecido que a gente não sabe o que vai vir dali. E aí a gente fica imaginando, cara, será que vai acontecer algo bom? Será que vai acontecer algo ruim? E isso, beleza, existem vários níveis de ansiedade, mas isso é um nível de ansiedade. A gente não saber o que vai vir. E isso às vezes pode ser bom, às vezes pode ser ruim. Às vezes pode vir uma coisa super boa depois, às vezes pode vir uma coisa horrorosa. Mas o fato da gente sentir um tédio, às vezes no relacionamento, é porque a gente sabe o que vai vir. A gente tem previsibilidade. E aí tem aquela questão, pode ser uma previsibilidade boa, é uma previsibilidade horrível, né? Se a gente tem uma rotina horrível, a nossa previsibilidade é horrível. Agora, se a gente tem uma rotina que está sempre agradando a gente de algum modo, é uma previsibilidade excelente, sabe? Então, é um assunto muito complexo, cara. E também um último ponto Aqui, moço. Eu lembrei daquela famosa frase do Nietzsche, né? Contra o tédio, nem os deuses conseguem lutar. Sim. É verdade? Por exemplo, finalizando essa questão ou sendo casado ou sendo solteiro, é muito comum a gente ver pessoas que se namoram ou que são casadas e que gostariam de ser solteiras, e é muito comum ver quem é solteiro querendo namorar ou casar. É sempre um pulando de um lado e o que tá do outro lado pulando para cá também. Cara, não é o problema ser solteiro ou o problema ser casado. O problema tá nas pessoas e na forma como elas vivem a rotina delas, sabe? E para finalizar um ponto que eu anotei aqui, por exemplo, eu não vou lembrar exatamente com detalhes, tá? Mas tem uma parte lá no ponto que ela chega lá como é que chama? No topo do prédio lá? No terraço. Terraço, isso. E aí, como eu disse, eu não vou lembrar muito, mas ela começa a contemplar uma tribo que tá ali por perto, né? Ela vê uns detalhes no chão e ela vê os nômades, né? Isso, os nômades, etc. E ela começa a ter uma identificação ali, a gostar de uma coisa, tal. E uma coisa que eu até estava conversando com o Ricardo ontem, eu estava conversando com ele o seguinte, cara, é uma coisa bem óbvia, né? Mas a gente sempre precisa ter algo em mente. A gente sempre precisa ter um próximo passo a alcançar. A gente sempre precisa ter uma solução imediata para um problema que está acontecendo agora. Por exemplo, a gente sempre tem um problema. Sempre tem algo que a gente quer resolver, ou não. Sempre tem. Sempre tem. Cara, eu gostaria que isso aqui fosse melhor. Eu gostaria de mudar um pouco isso aqui. Eu gostaria de ter isso. Eu gostaria de tirar isso. Sempre tem algo que a gente quer mudar. E ter um objetivo à nossa frente sempre faz com que a gente tenha a esperança de que isso vai ser a possível solução. Na maioria das vezes não é a possível solução, né? Na maioria das vezes acaba que a gente não alcança o que a gente quer. Mas ter algo que vai vir em breve, ter algo iminente que possivelmente solucione o que a gente quer que seja solucionado, é essencial. Porque se a gente não tem um lugar a chegar, a gente não vê sentido nas coisas. Então, por exemplo, essa questão da mulher da tribo, ela está na solução atual, na situação atual. E aí ela está sentindo sensações ruins.
E mesmo que não faça sentido, pode fazer ou não pode fazer, mas mesmo que não faça, ela olha para aquela tribo e ela dá um jeito de ver esperança naquela tribo. Pode ser, cara, que ela chegue lá e seja uma merda. Deixa a situação dela pior ainda do que a atual. Mas ela tem que ter esperança. Ela tem que imaginar que o próximo passo vai melhorar a situação atual dela. Porque senão ela fica maluca. Qualquer pessoa fica maluca. Então, por exemplo, eu não vou citar exatamente de forma específica, né? Mas às vezes você está com uma dificuldade no trabalho, eu estou com uma dificuldade no meu trabalho, e eu penso, cara, beleza, agora eu tenho que fazer isso. É essa estratégia que eu tenho que traçar. E aí ela pode dar certo ou pode dar errado. Mas eu tenho que pensar que algo vai funcionar e algo vai mudar. A gente sempre tem algo a alcançar, entendeu? Se não tiver, a gente fica perdido, cara. Aí, só para finalizar mesmo, a genialidade do conto tá mais nessa questão dele deixar em aberto, né? Porque ele não crava o que é melhor. Tanto é que a cena que eu mais gostei foi ela desse deslumbramento que ela tem lá no terraço, que ela vê os nômades e tal. Mas, ao mesmo tempo que ela vê a liberdade, ela também sente tristeza. Então, é contraditório, sabe? Então, ao mesmo tempo que ela se liberta, ela volta. Então, eu acho que o Camus deixa isso em aberto. Será que se libertar do casamento é necessariamente a solução para essa felicidade, né, que ela está querendo encontrar? Exatamente. Então, o conto deixa isso em aberto. E eu acho que isso é bom, né? Porque as coisas são mais complexas. Não é tão simples assim. Não é só, eu vou me libertar do casamento e vou ser feliz por conta disso. Não é necessariamente Exatamente. assim. E até. E também não acho que ele seja o cara que fala assim, então não existe solução para nada. Tudo é uma merda. Eu acho que não, ele não, eu acho que ele não é desse tipo também, porque ele era acusado disso, né? Ele era acusado de ser um existencialista, né? Mas eu não acho que seja exatamente assim também. Eu acho que ele via as coisas com complexidade maior, porque é, ele fala muito sobre essa monotonia, mas não acho também que ele crava que tudo necessariamente vai ser ruim, né? Ele só faz a gente pensar, né? Será que se libertar de uma situação como essa, como um casamento, é o que a gente espera? Tipo, que vai mudar tudo, que vai trazer essa felicidade e tal? Talvez não, né? Ele deixa isso em aberto. Tipo, eu concordo. Não significa, né? Eu não acho que ele queira dizer que a gente deva abdicar de buscar nossa felicidade, mas talvez de saber dosar quando a gente deve tomar um próximo passo ou não, porque às vezes a gente sempre fica cheio de esperanças. Agora é isso aqui que eu tenho que ter. Agora é isso aqui que eu tenho que buscar. Eu tenho que fazer isso aqui de diferente. Às vezes não. Às vezes o que você acha que vai mudar algo, piora algo. Te faz sentir mais mal ainda, né? O Anderson já deve ter estourado o horário dele aí, então. Vamos finalizar. Não, mas tá tranquilo, gente, tá tranquilo. Nossa, muito massa. Eu gostei muito desse conto. Eu só quero falar uma coisa com vocês. A gente poderia, se desse, para ler outro conto esse mês, Acho que dá. porque teve um mês que a gente leu 2 contos para trás também aí. Se a gente lesse 2 contos esse mês seria legal, De uns 15 porque a dias a gente gente leria faz. só um em setembro e ficaria a ideia original da gente deixar os 3 últimos meses para ler o livro do Kafka, né? Que é um livro não tão pequenininho também. Eu acho que seria bacana a gente tentar, a gente ler esse livro, né? Que foi escolhido, né? No ano passado, na verdade. E é isso. Show. Pode ser. Vamos Por mim, ver. pode ser daqui uns 15 dias. Tem que ver como é que vai Tranquilo. estar a aula do Eno. Vamos ver aí. Eu acho que dá certo também. Esse da Simone de Beauvoir não é grandão, não. Ele deve ser desse tamanho desse aqui do Caminho ou até menor. Viu? Os Tranquilo. Destruidores, acho que é 20 páginas. Eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, esses troços, né? Tranquilo. Show de bola, então. Vou encerrar a Beleza. gravação aqui. Aqui, Falou, eu vou então. mandar no grupo lá os textos, diálogos, que eu acho que eu não mandei o PDF dos textos. Aí, se der Show. para vocês virem, né, gente, vai Manda, ser um manda, PDF. manda foto dessas frases que você leu aí do livro também. Achei muito Ah, tá. legal. Vou dar uma Beleza, eu vou pesquisada depois. mandar. Achei legal. Tranquilo, gente. Valeu, Então, pessoal. valeu. Falou, Falou. galera. Olha, Mais. abração pra vocês. Abraço. Tchau.